Estamos apresentando Conexão pela TV e pela rádio Unicinos. A terça-feira começou com chuva e a instabilidade deve permanecer durante todo o dia. As temperaturas sobem, mas não deve passar dos 17 graus aqui no Vale dos Sinos. Confira agora como fica a previsão nessa quarta-feira em todo o estado. Nesta quarta-feira, uma forte onda de frio avança pelo Rio Grande do Sul, provocando queda de temperatura. Faz frio e pode gear no sul do estado. Nas demais áreas, o céu fica nublado, com chuva fraca. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica chuvoso durante todo o dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 7 e 13 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 4 e 10 graus. Em Sapiranga, a mínima é de 7 e máxima de 13. Em Nova Santa Rita, as temperaturas ficam entre 7 e 12 graus. Em Capão da Canoa, mínima de 8 e a máxima atinge os 14 graus. Na próxima sexta-feira, a TV Unicinos exibe o segundo episódio da nova temporada do Espaço Universitário. O programa vai trazer os documentários Budismo e O Céu dos Girassóis, produções dos alunos do curso de jornalismo da Unicinos. O Céu dos Girassóis fala sobre a superação do luto em grandes tragédias por meio da fala de familiares que perderam entes nas tragédias de Santa Maria e do voo da TAM JJ 354. Assunto que foi abordado hoje aqui pelo Conexão. Acompanhe na narração de Gabriela Clemente. O documentário Céu dos Girassóis trata sobre formas de superação em grandes tragédias. A produção foi realizada durante 6 meses após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, e 6 anos depois do acidente da TAM. No filme, há uma entrevista com a psicóloga Vera Ramírez, falando sobre as etapas do luto e como os familiares e amigos podem superar a perda de entes queridos. Numa primeira etapa, muitas vezes, acontece uma espécie de negação. Além disso, há depoimento de Diana Tischer, mãe de vítima do incêndio da boate, de Roberto Gomes, irmão de vítima do acidente da TAM e assessor de imprensa voluntário da Afavitan, e ainda entrevista com Joyce, Fernanda e Renata Vinholes Oliveira, que falam sobre como elas levam a vida sem o homem da família. E a gente segue falando sobre essa produção aqui no estúdio do Conexão. Recebemos agora a Luísa Carraveta, que é professora de Projeto Experimental em Telejornalismo do curso de Jornalismo da Unicinos, e Priscila Gomes, jornalista da TV Unicinos e uma das responsáveis por essa produção. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, professora, essa disciplina, então, ela engloba essa produção dos alunos, produção de documentários, não é mesmo? Como é que funciona? Eles mesmos têm as ideias e podem trazer para a senhora avaliar e aí sim levar isso na prática? É assim, ó. Os alunos, eles têm nessa disciplina a oportunidade de trazer as pautas, né? Então, logo no início, eu trabalho bastante com eles a ideia de onde ela pode surgir, né? Eu falo muito também nessa questão do benefício social, né? O que esse trabalho, o que esse produto vai trazer, né, para a comunidade, né? Então, é uma fábrica de ideias. Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai afinando, né? E chega, então, na escolha dos documentários que vão ser produzidos. A Priscila, por exemplo, né, você e seus colegas, né, realizaram esse documentário que fala sobre superação em perdas, né? Como é que foi, então, essa produção desse documentário? Como é que surgiu essa ideia? Acho que também é importante a gente saber disso. Bom, essa ideia, na verdade, ela surgiu dos meus colegas. Eles tiveram essa ideia, né? E aí me passaram, eu até fiquei no início um pouco em dúvida, porque eu também perdi um familiar, né, no acidente, então como lidar com isso? Mas foi bem interessante porque a gente teve um desafio muito grande nessa produção. A gente não queria tornar esse documentário algo sensacionalista, né? Eu acho que para os familiares a tragédia ela já é lembrada em cada aniversário, digamos assim, quando completa 1 ano, 2, 6 anos, como completou esse ano, né? Então os familiares já lembram da tragédia nesse período. Também agora, quando começou o julgamento do acidente da TAM, então tudo isso vem à tona, né? Então a gente não queria lembrar da tragédia. A gente queria falar sobre superação. E não aquela superação de, agora eu tô vivendo bem, já esqueci daquele ente querido. Não isso, né? Como as pessoas
tratam essas formas de superação, como continuar vivendo, né? Sem aquela pessoa amada e lembrando dela sempre, né? Então, a gente teve esse desafio bem grande na hora da edição também. Que fotos nós vamos escolher para colocar? Que trilhas a gente vai escolher? Então, até a trilha que predomina, o nome dela é Sonho de Amor. Né? Até nós comentamos isso bastante, né, professora? Então, também a questão das falas. Nós selecionamos as falas dos nossos entrevistados. Teve partes que eles contaram muito sobre o dia da tragédia. Então, não vamos colocar isso, né? A gente quer fazer um documentário que seja bacana até para as pessoas, porque a gente descobriu o nosso público-alvo ao longo da produção. E é justamente as pessoas de Santa Maria, por exemplo, que viveram uma tragédia também de massa, né? E que ainda não tiveram tempo de superá-la. Nota-se bastante cuidado, né, Vanessa, nessa produção deles. É interessante o olhar que eles puderam ter também, esse cuidado, né, professora? Que tipos de orientação também a senhora passou para que eles pudessem fazer um melhor trabalho? Uma coisa, assim, muito importante quando nós discutimos a pauta, né? Eu me preocupo muito com essa questão do futuro jornalista, né? Porque é uma pauta, é um desafio muito grande, né? E eles vão enfrentar isso depois na vida como profissionais, né? Então, como que eles vão entrevistar pessoas que passaram por esse tipo de tragédia? Que tipo de emoção? Se a emoção rolar, o que vai acontecer naquele momento da entrevista, né? Então, preparar também para a vida, né? Para a vida profissional. E no documentário também teve uma coisa bem interessante, teve um contraponto, né, de uma professora, uma doutora de psicologia aqui da Unicinos, que falou sobre luto, né? Então, não é simplesmente explorar aquela tragédia, né, mas mostrar, também trazer uma contribuição de como é que ela acontece, como é que a gente pode purgar a dor, como é que a gente pode viver esse luto, né? E de que forma, para mim, enquanto professora, esse futuro profissional vai lidar com esse tipo de assunto. E no teu caso, Priscila, que como tu disseste mesmo antes, né, também, né, tem envolvimento, né, na verdade, né, afetivo, né, com essa tragédia. Como foi na hora de separar também um pouco isso, né, para poder fazer um documentário sem também te colocar totalmente ali dentro? Até estava comentando com a professora antes de a gente entrar no estúdio, foi a primeira vez que eu vivi um tipo de situação assim, né? Tanto nos trabalhos que eu tive, até na faculdade foi a primeira vez que eu tive que enfrentar essa situação, né? Até quando as meninas deram a ideia do tema do documentário, eu até pensei, mas será que eu faço? Será que eu não vou ficar triste mexendo com isso, né? E muito pelo contrário, porque justamente o nosso foco ajudou a separar um pouco isso, né? Então, eu tive essa questão, agora eu vou ser a entrevistada, e eu entrevistei um tio meu pro documentário, né? Mas eu também perdi um tio. E como eu vou entrevistar ele? Eu estou ali no lugar de entrevistada e não de sobrinha, né? A mesma coisa quando a gente entrevistou as meninas que perderam o pai no acidente da TAM, então elas contando aquela história que é uma história que eu também vivi. E a gente sabe que o jornalista conta histórias, mas não participa, né? Claro, também se emociona, também se indigna, também se diverte, né? Mas não participa. Então, para mim foi interessante porque eu exercitei ali o meu lado profissional. E depois que vocês puderam também ver essa produção pronta, essas pessoas puderam assistir também, que tipo de retorno que vocês receberam? Eu acho o seguinte, eu sempre faço na disciplina, né, no final da disciplina, eu sempre faço um coquetel, né, com uma amostra dos trabalhos. E nós convidamos as fontes e nós convidamos também os familiares dos alunos, né, para que eles compartilhem, né. E nesse dia, quando eu vi que estavam as pessoas ali, as fontes, né, que tinham perdido familiar no voo da TAM, né, eu fiz uma coisa assim, bem intuitiva, porque não era a ordem da apresentação dos documentários, e eu deixei esse documentário, justamente eu deixei ele para o fim, né, porque eu sabia que ia rolar emoção. E realmente rolou emoção, não só por parte das fontes, mas por parte de toda a plateia, né? Então, eu acho que ali naquele momento em que as pessoas se emocionaram, e depois, né, Priscila, a forma como elas vieram conversar com a gente, né? Então, nós tínhamos ali as duas filhas, né? Que deram um depoimento belíssimo no documentário, né? A mulher que perdeu o marido, ela desestruturou a família. E elas estavam, assim, muito fortes, né? E mostrando a importância da superação, né? De falar sobre as perdas e nos agradecendo,
elas nos O agradeceram. papel de vocês foi cumprido realmente, eu acho que isso né? foi bem interessante, a questão que a professora falou da emoção, porque nós mostramos também para outros familiares que perderam aí entes queridos no acidente da TAM, e todo mundo se emocionou muito, né? Mas nunca falou que o documentário foi algo triste. Então, acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, e eu vejo esse trabalho, assim, para mim, muito importante, não só para guardar para um portfólio, né? Mas também eu acho que é um material de reflexão, né? Acho que começou aí, semana passada, o julgamento do acidente da TAM. Assim como nós estávamos comentando nos blocos verdade. anteriores. Exato. E é bem aquela questão, o acidente passou, não tem como voltar atrás, mas a gente precisa refletir sobre o sistema aéreo aí brasileiro, né? Até para evitar que outros tipos de acidentes ocorram, né? E que outras famílias também sofram como a gente sofreu. Acho que é um material de reflexão também nesse sentido. E é o verdadeiro papel do jornalista, né? Sem dúvida. Ele tá sendo voz, né? Ele está exercendo essa função de mediação, né? E no caso aqui do trabalho, a história foi contada de um ponto de vista diferente, né? Buscar aquela pauta que ainda não está cansada, né? Uma pauta inovadora, e tratar a tragédia de uma outra forma, podendo contribuir também com as pessoas. Bom, quem quiser ver então o documentário pode ver na sexta-feira no Espaço Universitário aqui na TV Unicinos. Quem quiser também pode acessá-lo no YouTube. É só ali entrar na página youtube.com e buscar o Céu dos Girassóis. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada e obrigado pelo espaço. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. A gente aproveita também para lembrar, né, que a partir do dia 1º de setembro você vai sintonizar a programação na TV Unicinos pelo canal 52 UHF. Na NET a gente segue normalmente pelo canal 32. O Conexão volta amanhã ao 12h30. Até lá, tchau!